O engenheiro das obras prontas. Recentemente, aqui no Stories do @Engenharia Brasil, eu criei uma enquete perguntando se saberiam ou não o que significa essa expressão. Muitos disseram que sabiam, alguns disseram que não sabiam, então eu vou buscar nesse vídeo explicar o que abrange o significado da expressão e expressar um ponto de vista a respeito disso. O engenheiro das obras prontas é o engenheiro, é o profissional que após as coisas terem sido feitas e muitas das vezes podendo ter participado daquele processo que originou aquele determinado produto, aquela determinada coisa, eles vêm criticar negativamente o resultado dos outros. Eles não criam nada, não elaboram nada, não têm iniciativa de nada, mas sempre vêm quando a coisa está resolvida, a coisa foi apresentada, com um comentário, com uma crítica, desabonando a coisa, o projeto dos outros. E fazer crítica a uma coisa é diferente de fazer controle de qualidade daquela determinada coisa. Segundo a definição de gerenciamento de projetos, controle de qualidade é verificar se o seu produto, a sua coisa detida, está de acordo com as especificações do projeto. Isso tudo com base técnica na ética e não com base em suposições e ilações, como o engenheiro das obras prontas faz, simplesmente para se sobressair dentre os profissionais que de fato têm iniciativa, elaboraram e buscaram fazer as coisas. Ou seja, com base na criação da discórdia, da desagregação, sem ter participado, ou muitas das vezes podendo participar daquele processo, mas não o fez, na elaboração, na iniciativa de fazer, ele cria essa discórdia para tentar se sobressair, né? Exaltar que aquele ponto de vista que ele colocou, somente ele o teve e ele é brilhante. E com base nessa expressão, em um dado momento de reflexão minha, eu me indaguei por que existe essa expressão, o engenheiro das obras prontas? E por que não o advogado das causas ganhas, o médico das cirurgias feitas? E com base na minha trilha profissional, no que eu já acompanhei, no que eu já lidei no cotidiano de vida como engenheiro, essa autocrítica, eu percebo que tem base no fundamento da categoria, dos engenheiros em si. Essa expressão ela também é utilizada em outros segmentos, né? Chegam e falam numa reunião entre administradores o engenheiro das obras prontas, mas com base na origem do engenheiro. Então, eu fiz essa reflexão e percebo de fato que na nossa categoria existe sim o engenheiro das obras prontas, diferente de outras categorias. Vou dar um exemplo. Existe a expressão o advogado das causas impossíveis. O que é o advogado das causas impossíveis? É aquele advogado que pega um processo, um caso, e que era dado como perdido e ganha. Quer dizer, é uma elevação daquele profissional, é uma exaltação de que ele é brilhante, de fato, por conta de ter conquistado o mérito, por ter conquistado, ganho uma causa, muitas das vezes considerada perdida por outros profissionais. O engenheiro não. O engenheiro teve de forma irônica, remetido à sua categoria, essa questão do engenheiro das obras prontas, que é simplesmente desqualificando o profissional de engenharia que faz aquilo. E isso me preocupa muito, porque isso passa pela ética profissional. Em tempos de reforma curricular, muitas cadeiras de engenharia antes tinham disciplinas elementares, como introdução ao direito, ecologia geral, mas não tem uma disciplina associada à ética profissional. E isso me preocupa muito, ainda mais agora que estão buscando reformular as grades curriculares da engenharia, inclusive diminuindo a carga horária. O engenheiro hoje ele faz um juramento que ele juramenta a ética profissional e muitas das vezes não faz. Você ser um engenheiro das obras prontas é faltar com a ética profissional, sim. E que você muitas das vezes não vê em outras categorias que não na dos engenheiros. Você vê um médico, por exemplo, fazer uma crítica, né, deliberada a um outro médico, a um receituário, a um procedimento que ele adotou, eu particularmente eu nunca vi. Ele pode mostrar que o ponto de vista dele, mas jamais ele vai dizer que aquele médico está errado, né, que o processo dele é o melhor. O advogado, de mesma forma, eu nunca vi um advogado dizer que aquele determinado outro advogado chegou e tomou a iniciativa errada. Eles têm todo um tato para fazer essa abordagem, né? Fazem até muitas vezes de forma velada. E o engenheiro, de forma deliberada, com finalidade de se autoprojetar, ele faz essa iniciativa de ser o engenheiro das obras prontas.
Isso sim é faltar com a ética profissional. E isso ainda mais me preocupa, porque com base nos meus acompanhamentos aqui nas redes sociais, eu vejo, não só nesse Instagram, na vida cotidiana e por outras páginas e tal, eu vejo que muitas das vezes profissionais e estudantes ainda nem praticam a engenharia, né, com base na graduação, já têm comportamento de engenheiro das obras prontas. Então, com base no que eu penso, que é fazer engenharia é prestação de serviço de engenharia, de um bom serviço de engenharia à sociedade, e não uma mera forma de ascensão social ou de ganho de popularidade. Eu tenho as minhas redes sociais no Instagram, @engenhariabrasil, @eng.finat, que eu procuro apresentar conteúdos de engenharia, projetos autorais, trabalhos realizados, de forma assim a fazer uma prestação de serviço à sociedade, né? De certa forma também me oferecendo visibilidade com base no networking. Eu não sou hipócrita, eu admito que também é para isso, mas de maneira nenhuma eu buscando pisar ou prejudicar algum determinado colega para deter algum fruto. Você tem que fazer todas as suas iniciativas de engenharia, ou deveria, com base na ética profissional. Não é um assunto muito popular, não é muito falado. Eu vejo nos Instagrams hoje, principalmente, muitas frases, muitos conteúdos motivacionais, mas que de longe passam o debate, pela valorização da ética profissional, que é muito importante para que o engenheiro tenha nas suas iniciativas laborais no cotidiano. E essa abordagem da falta de ética profissional não precisa ir muito longe, não precisa ir na obra para você perceber isso, não. Você encontra isso aqui no Instagram. Quando, por exemplo, páginas aleatórias se apropriam de alguns conteúdos, publicam na sua página e sequer citam a fonte. Ninguém é contra a repassar a informação, o conteúdo. Eu, pelo menos, não me incomodo, eu não tenho vaidade quanto a isso, quando é o meu caso. Mas eu vejo fazendo os outros. É uma questão de ética, uma questão de propriedade intelectual. Você, quando usufrui de um bem de uma outra pessoa, uma ideia de outra pessoa, sem remetê-la, isso é faltar com a ética profissional. E isso costumeiramente vejo acontecer no Instagram. Isso sim é faltar com a ética profissional também. Tá? Então eu queria passar essa ideia, né, de uma forma de que cria-se a valorização da ética profissional, essencialmente na engenharia, e é isso aí. Um grande abraço a todos. Essencialmente na engenharia, e é isso aí. Um grande abraço a todos.